Olá, bem-vindos ao canal A Bíblia Explica. Nós faremos uma série de todos os capítulos do livro de Daniel que nós já abordamos mais detalhadamente. E hoje falaremos resumidamente sobre o capítulo 2 do livro de Daniel. Então, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e não tinha quem revelasse o sonho, tampouco quem o interpretasse. Chamam então Daniel, que pede orientação divina, e Daniel então consegue falar o sonho e sua interpretação. A interpretação está a partir do verso 36 do capítulo 2 de Daniel. Bem, o sonho foi: o rei então viu esta estátua, sendo que tinha a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representava a Babilônia, que durou de 605 a 539 a.C. Mas Daniel alerta o rei: virá um outro reino. Esse fato por si só já era um fato muito rico em detalhes, porque Babilônia na época era um reino muito poderoso. E veio um outro reino representando pelos peitos e braços de prata. Esse reino foi a Medo-Pérsia, que durou de 539 a 331 a.C. E Daniel falou um outro detalhe sobre a Medo-Pérsia: esse reino será inferior à Babilônia. Medo-Pérsia foi inferior à Babilônia. Depois, os ventres e coxas de bronze representaram a Grécia, que durou de 331 a 168 a.C. E a Grécia, diz Daniel, governaria sobre toda a terra. De fato, a Grécia governou sobre toda a terra, e por isso nós sabemos das grandes conquistas de Alexandre o Grande, a terra daquele momento, tudo que se conhecia naquele momento e o quanto ele realmente conquistou o mundo daquela época. Mas não para por aí. As pernas eram de ferro, representando Roma, e o ferro, assim como despedaça tudo, Roma também despedaçaria todos os outros reinos com a sua força. E isso aconteceu. Depois, os pés eram de ferro e barro misturado, representando um reino dividido, ou seja, não haveria mais um grande reino mundial como aconteceu da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. Agora seria um reino dividido, que começou de 476 antes de Cristo. E ele teria um pouco da força e um pouco da fragilidade, por isso que ferro e barro misturados. E a Bíblia fala que estes reinos tentariam fazer alianças, mas não conseguiriam se unir, assim como ferro e barro não se misturam. De fato, os reinos que tentaram então fazer essas alianças compreendem hoje o que a gente conhece como a Europa, mas não somente a Europa naquela época. Quais foram os reinos que representaram ali os dedos da estátua que surgiram a partir de 476? Os francos, que representam a França, os alemanes, hoje a Alemanha, os burgúndios, que hoje é a Suíça, os suevos, que é Portugal, os vândalos, que hoje representam a África, os visigodos, que representam a Espanha, os saxões, que representam a Inglaterra, os lombardos, que é uma parte da Itália, ostrogodos, outra parte da Itália, e por fim os érulos, que também fazem parte da Itália hoje. Eles tentariam fazer alianças, mas não conseguiriam. E a gente sabe que Carlos Magno, no século IX, tentou unificar a Europa, mas fracassou. Carlos V da Espanha também, no século XVI, tentou outra vez e fracassou. Luís XIV também fez uma tentativa. Napoleão Bonaparte também no século XIX tentou governar toda a Europa, mas fracassou. Stalin e Adolf Hitler e tantos outros. Por quê? Porque a Bíblia assim profetizava. Por fim, a profecia diz que tinha uma pedra que bateria ali nos pés e despedaçaria toda a estátua. E depois que despedaçasse todos os reinos, viria um reino que duraria para sempre. Esse reino é o reino celeste. Nós estamos então agora depois dos pés da estátua. Estamos aguardando apenas a pedra que quebra e que então virá através do reino de Deus que nós tanto aguardamos. Que essa explicação faça sentido para você, que você possa compartilhar, curtir, dar um like aí no nosso vídeo e ativar as notificações para receber aí os próximos vídeos. Deus te abençoe, estude as profecias.